crase e alguém disse, ô professor, beleza. Esse ano está melzinho na chupeta porque eu sempre, olha essa frase linda, sempre erro crase. Aí eu tive que acabar com o sonho dele, um concorrente a menos. Crase está em regência. E a FCC, quando ela quer cobrar você regência, mas também não quer exigir demais, ela sabe que basta isso aqui porque crase tem vida própria. Ela pertence ao mundo da regência, mas ela tem vida própria. Certo? Então, o que é a crase? É a união entre a preposição e o artigo, no caso, o a. Você tem em casa aquelas gramáticas antigas, em 1940, 1950, se você pegar a gramática do vovô, da vovó, não contemplava crase. Tanto que hoje, quando ele lê uma frase com crase, ele lê assim, ó, vou à festa, a. Ele repete o a, porque antigamente você repetia. Tá? Depois se criou a crase. O que é a crase? É uma fusão. É aquele momento em que você vai fazer a fusão de dois as. Um a preposição e um a artigo. Mas aí você diz, mas professor, importa, não é tudo a, não é? Já que um é preposição, seria a mais a, mas porque obrigatoriamente o primeiro tem que ser preposição e o segundo tem que ser artigo? Olha só como a gente tenta, e esse é o nosso problema, tentar simplificar as coisas. Você simplifica demais. Como na nossa mente, você não está 100% errado. Ó, professor, somos só as. Por que que obrigatoriamente primeiro vem a preposição e depois o artigo? Por causa disso aqui, ó, do termo anterior. Já que crase pertence à regência, o que é regência? Rei. O que manda? O chefe, o absolutista. Aqui não tem primeiro-ministro, não. Aqui é o rei que manda. E quem manda aqui, pessoal? Pode ser um verbo, pode ser um nome. Então, pessoal, por que que a preposição tem de vir primeiro? Porque só existe preposição se um termo anterior a exigiu. E esse termo pode ser um verbo, esse termo pode ser um nome. Se for verbo, esquece isso aqui foi maconha, tá? É o verbo transitivo indireto. E se for um nome, daqui a pouco você vai saber por que que ele é incompleto. Beleza? Olha aqui esta frase. Esta bebida assemelha-se. Quem se assemelha a algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, esta bebida se assemelha a. Entendeu agora por que que a preposição vem primeiro? Porque esse termo exigiu a preposição. Olha ela aqui. Quem se assemelha, assemelha-se a algo, a alguém ou a alguma coisa. Vamos ver a próxima. Aquela sobremesa é semelhante. E aí vem, ó, quem é semelhante a algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, pessoal, quem é que exige a preposição? Um verbo ou um nome? Tá certo? Então, por que que eu preciso saber disso? Porque muitos de nós erramos crase, ou então aquele aluno que ficou feliz, ô professor, não vai cair crase, eu sempre erro crase, é porque talvez a crase para ele tenha sido apenas imposta e não dita o porquê dela existir, o porquê dela estar ali, o porquê dela se fazer às vezes tão forte na nossa gramática. E você que, claro, vai fazer prova de redação, FCRIA e gestão, você precisa também saber isso. E eu digo às vezes até que mais do que o pessoal que vai fazer o Enem, ó o bichinho, né, doidinho, estou na ideia do Enem, porque eu passei, vi Enem ali, fiquei com ele na cabeça, né? Você que vai fazer IAPEM, ó, Enem e IAPEM. Você que vai fazer o IAPEM, você diz, professor, eu preciso só disso aqui, né? Só. Mas você que é gestão e FCRIA, o negócio está complicado. Porque você vai ter que escrever. Vamos supor, pessoal, que isso aqui, quem escreveu foi você. Tá? Beleza. Então, já expliquei o que é a preposição. E quem é que exige preposição? O verbo transitivo direto e, às vezes, um e outro nomes, que precisam ser completados. Ó,
É aquela sobremesa é semelhante. Eu chego aqui do nada com vocês e digo, aquela sobremesa é semelhante e vou embora. Está completo, pessoal, o sentido? Não, está faltando alguma coisa, né? Mas vamos ver aqui. Isso aqui é o sujeito. Eu tenho o verbo. A qualidade do sujeito, o tal do predicativo do sujeito. O problema é que só isso foi insuficiente. Eu preciso de mais alguma coisa. Você sabe que nossos exemplos aqui sempre estão relacionados à comida. Não é? Por dois motivos. Porque comida é comida e por causa de quem tem esse físico de bailarina espanhol que nem eu, com certeza gosta de comida. Então imagine que você fez uma comida acompanhando todos os passos de uma receita. Qual foi o problema? Você pode colocar algo a mais. Quer fazer um cappuccino humilde, simplório, não aquele bonitão que você toma lá no shopping? Basta colocar canela no teu café. Mas aí que vem, pessoal, quanto? Vai depender de você. Até hoje eu estou para entender o tal de uma pitadinha de sal. Pode fazer uma comida e coloca uma pitadinha de sal. Quando você vai comer, ih, tem insosso. Porque assim como nós temos dedos diferentes, a pitada também vai ser. Se teu dedo é de estivador do Porto de Santos, com certeza a tua pitada é quase 1 quilo. Se o teu dedinho, é o dedinho do Joãozinho, enquanto estava sendo alimentado lá pela bruxa, o João e Maria, que era só aquele dedinho fino, enquanto ele não tinha engordado, a tua pitada é diferente, tá vendo, pessoal? E quando é que eu vou saber qual é realmente o ponto? Vem de mim. Por isso que essa frase, para mim, eu não sei crase, eu nunca aprendi crase, eu sempre errei crase, você já está dando a sua declaração de insuficiência. Você já está mostrando que já está perdendo. Você está entrando no jogo perdendo. Não pode. Esqueça isso. É psicológico? É. Mas é bom a gente treinar. Então, vamos lá. Esta bebida assemelha-se. Bem, consegui, eu acho, que te provar o porquê da preposição vir primeiro. Ela vem por causa do termo anterior. É ele quem exige preposição. Pode ser um verbo, pode ser um nome. Ponto. Agora eu preciso também saber uma outra coisa. Porque para a crase existir, o nome seguinte tem que ser feminino. Então vamos lá. Cadeira é feminino? Você que está em casa está percebendo, a animação deles. Uma pergunta tão simples. Cadeira é feminino? Não, mas calma, tem um porquê. Quem veio na nossa aula de domingo, você lembra da estrutura superficial. A estrutura superficial é aquela pergunta que aparentemente ela é o quê? Simples demais. E você desmerece. Só que essa pergunta simples demais, ela não vem no início, ela pode vir no meio da prova, quando você já está nervoso. Quando você já crê que já errou uma ou outra questão. Então ela não é tão simples assim. Repeat after me. Cadeira, é feminino ou masculino? Aluna, feminino ou masculino? Champanhe. Tá vendo? Quando a coisa é simples, você responde com certeza. Mas se de repente, pessoal, ele fizer isso aqui, esta bebida assemelha-se a champanhe. Olha por que eu te fiz essa pergunta, papai, mamãe, olha aí. Posso colocar crase? Então vamos voltar agora. Bora ver se tu ri agora. Quando eu perguntei aluna, você ficou constrangido, mas eu sei que você não erraria. Aluna é feminino? Casa é feminino? Cadeira é feminino? Chuva é feminino? Em português, porque em espanhol é masculino. Então cuidado, porque até aquilo que você acredita como verdade, é verdade aqui. Em outro lugar não é. Chuva em francês é masculino. Tudo bem, nós não estamos estudando francês, nem espanhol, mas vamos supor que de repente você se dedicou mais a essas línguas, alguns dos senhores falam francês, e de repente você se habituou a utilizar um pouco mais do raciocínio gramatical francês do que o português. Tem gente que às vezes quando vai fazer a tradução ele confunde, porque ele já colocou na cabeça. Tanto que, por exemplo, chuva é feminino, ou masculino, que quando ele vai traduzir ou escrever uma frase em português, ele escreve chuva, ou chuva
Aí você diz, tem, professor? Tem. Vocês viram no Facebook, esses dias agora, o doutor, como é? Doutor Gray, né? Gray. Ele fazendo, eu jurava que aquele cara era americano. Não, brasileiro. Mas você vê, pessoal, ele mora há tantos anos nos Estados Unidos que ele não consegue falar português fluentemente. Sem o sotaque inglês. Agora, português, mas não consegue falar o nosso sotaque. Por quê? Porque ele vive, pensa e age como americano. Você pode ter um parente que pensa e age como francês, como inglês, como espanhol. Tá vendo, pessoal? Não é tão simples assim. Então, até uma pergunta simples. Cadeira é feminino ou masculino? Apesar de ser simplório demais a pergunta, responda. Porque pode chegar naquilo ali. E aqui, pessoal, champanhe é masculino, é o champanhe. Então eu não posso usar crase ali. Porque só se usa crase quando eu tenho a preposição a e o artigo a. Só que champanhe é masculino. Então, ou eu posso fazer assim. Agora, detalhe, semântica, você de interpretação de texto. Quando eu digo, esta bebida assemelha-se ao champanhe, eu estou assumindo que eu sei o que é champanhe e que a pessoa com quem eu estou falando também. E talvez até a marca. Como é que eu sei disso, pessoal? Porque você disse ao champanhe. Esse ozinho que apareceu, ele não é só o artigo dizendo que champanhe é masculino, mas que eu sei qual é o tipo e você também. Agora, se eu digo, esta bebida assemelha-se a champanhe, aí não, pessoal, só eu conheço. Você vai passar a conhecer a partir de agora. Uma simples letra muda o sentido de tudo. Então vamos melhorar. Vamos deixar o Czinho. Olha aí, cerveja, masculino ou feminino? Professor, até ainda agora eu pensei que champanhe era feminino. E é masculino, eu posso lhe dizer que eu não sei o que é cerveja. Não, cerveja é feminino, tá? Então, esta bebida assemelha-se a... Cerveja é feminino? Crase. Por isso que a regra geral diz, só se usa crase diante de nomes femininos. Porque o nome tem que ser, pessoal, feminino. A origem dele tem que ser feminina. Bora lá. Aquela sobremesa é semelhante. Veja que aqui eu não trabalho com verbo, é verbo e um nome. O que é nome? Na sintaxe. O que é a sintaxe? É aquela parte da gramática que a gente estuda, sujeito e predicado, objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial, as orações coordenadas, subordinadas, tá? Então, isso é a sintaxe. A sintaxe, ela é mais simples que a morfologia, cheia de regras, verbos, pronomes, substantivos, né? Tudo no seu lugar, tudo bonitinho. A sintaxe, ela tenta simplificar algumas situações. Para ela, o que não é verbo é nome. Tá? Então você vê que quando, aqui em cima, ó, quem se assemelha, que é verbo, assemelha. O a, pessoal, ele tem várias funções. Mas tem duas que elas são interessantes. Nós temos o a. Tá? Ideia de tempo futuro. Ela saiu, perdão, ela chegará a pouco. Tá? Eu não posso colocar a crase aqui, pessoal. Ela já chegou? Pela frase? Não. Ela está chegando? Não. Ela ainda vai? Então tá aí, ó. Esse é o a de ideia futura. Nós temos o a preposição, que é esse que nós estamos vendo aí, certo? Exigido pelo termo anterior. Veja bem, ele não dá ideia de nada, pessoal. Ele aparece porque ele é exigido pelo termo anterior. Tá? Então, aí são os exemplos que nós estamos vendo. E nós temos um a que ele não é igual a esse daqui. Vamos logo vê-lo. É o a do verbo haver. Tá? A pronúncia é a mesma. A.
E ele tem as situações dele, principais. Quando ele for igual a existir. Aí eu digo até melhor, que a gramática diz existir. Eu digo o verbo ter, porque a gente diz isso hoje, né? Tem 70 alunos aqui. Não, pessoal, há 70 alunos aqui. Eu não posso usar um verbo possessivo numa frase informativa, tá? Então, olha lá. Há 3 alunos tristes. Mas será se de fato é esse há? Vamos ver. Vou trocá-lo pelo tem. Se a frase ficar com sentido, se ela continuar informativa, é porque o há realmente é do verbo haver. Tem 3 alunos tristes. Continua informativa? Então pronto. É o há do verbo haver, sempre no singular, nunca no plural. E quando ele der o quê? Ideia de tempo passado. Certo? Ideia de tempo passado. Há 15 anos que você nasceu. Tem até uma música sertaneja que é assim: há 15 anos que você nasceu. Ela nasceu agora, pessoal? Ela ainda vai nascer? Ela já nasceu? Já, está aqui. Do verbo haver, dando ideia de tempo passado. Olha essa maconha que já apareceu em provas. Ela, eu acho que tem até no nosso exercício, não sei. Ela saiu pouco daqui, mas voltará. Perdão. Aqui. Mas voltará daqui, tá? Ele pediu que você preenchesse essas lacunas, ele dava as opções, tá? Ela saiu daqui há pouco, tá? Não, sai desse daqui. Mas voltará daqui a pouco. E aí, como é que eu vou preencher? Ele colocou essa situação em uma única frase, não foi em frases separadas. Então vamos. Ela saiu daqui a pouco. Quando eu digo ela saiu daqui a pouco, é uma ideia de tempo passado ou tempo futuro? Passado, ela saiu, né? Mas voltará daqui a pouco. Futuro, na mesma frase, certo? Então veja, pessoal, eu tenho o daqui a pouco com a do verbo haver, quando ele dá a ideia de tempo passado, e tenho o daqui a pouco com a simples, dando ideia de tempo futuro. Então está aqui, ó. A meia hora daqui, ideia de tempo futuro, por isso sem crase. As brutas, adjunta adverbial feminino de modo, é o modo como ele saiu. Esse as brutas, a gente poderia substituir por com brutalidade, tá? Ele saiu daqui, as brutas. Bota na vila! Brabo da porra! Chegou lá fora, deu uma dor de cabeça, tá? Então, entrou porta dentro. Já estou tendo infarto ao vivo. Entrou porta dentro. Adjunta adverbial masculino, ou seja, pessoal, de lugar, adjunta adverbial masculino, ele não pode receber crase porque é masculino, tá? Letra C. Responda a sua senhoria com a consideração que está acostumado. Diante de pronome de tratamento, não se usa crase. Porém, se for apenas senhora ou senhorita, tá? Mas, professor, ele queria, olha lá, indique a que não atendeu ao emprego, tá? Então, aqui eu não posso usar. O sua que está ali não é o pronome possessivo, tá? Outra, saiu-se a mãe. Esta parece a avó. Então, saiu-se a mãe, esta parece a avó, adjunta adverbial de modo, o modo como você se saiu a mãe, e essa, a mãe, se saiu a tua avó. Com crase, perfeito. Dispostas a ouvi-la, olha aí pessoal, uma informação nova.
Diante de verbo, não se usa crase. Tá? Não se usa crase. Postaram-se à porta. À direita, à esquerda, a porta, adjunta adverbial feminino de lugar, a crase é obrigatória. Beleza? Pergunta, senhores. Tá bom. Adoro. Sem perguntas é demais. Dê ciência a todos de que não mais se atenderá a pedidos que não forem dirigidos à diretoria. C. E aí? Ele foi sem vergonha, mas tudo bem. A, B, C, D ou E? Será? Tá bom. Vocês dizem. Eu, se fosse vocês, não ia por isso, mas vocês querem ir. Letra C? Vamos ver. Dê ciência a todos. Todos não é masculino? Diante de nome masculino não se usa crase, mas o problema não é esse. Tem uma outra regra que impede também. Tá? Diante de pronome indefinido não se usa crase. De que não mais se atenderá a pedidos. Com ou sem crase? Sem. Então eu não vou falar nada, daqui a pouco a gente vê. Que não foram dirigidos à diretoria. Por isso que eu disse, não vai por aquilo ali, mas quer ir, então pronto. Teimoso. Quem marcou a letra C acertou, eu sei, foi para aquele azinho. Aquilo ali foi porque desconfigurou. Tá vendo? Tem gente que vai pela cola. Menino, deve ser A, ó. Nem parou para raciocinar. Eita, mundão. Dê ciência a todos, expressão generalizante. Na gramática, pessoal, a regra é essa, tá? Diante de expressões generalizantes, não se usa crase. Mas eu posso tentar te ajudar, para você não decorar isso. Toda vez, olha aí, mamãe, olha aí, papai. Toda vez que o A estiver no singular e o seu referente estiver no plural, não se usa crase. Por exemplo, Cadê? De que não mais se atenderá a empresas. Empresas é nome feminino. Deveria receber crase, mas aí, olha, papai, o A está no singular e o seu referente está no plural, ele não recebe crase. Mas isso aqui é o tal da dica, o macete. Na verdade, a regra é, diante de expressões generalizantes, não se usa crase. Quando eu digo, pessoal, de que não se atenderá a empresas, eu me referi qual empresa? Por isso que ele é chamado de termo generalizante. Tá? Eu sei que são empresas, mas não sei qual é a prática dessa empresa. Tá? Então, dê ciência a todos, expressão generalizante. Quando o A fica no singular e o seu designado no plural, não se usa crase. De que não se atenderá a pedidos, mesma coisa, tá? Expressões generalizantes, quando o A fica no singular, o seu designado no plural, não se usa crase. E a última, que não forem dirigidos à diretoria. Quem se dirige a algo, a alguém ou a alguma coisa. Ou, no caso, quem é dirigido a algo, a alguém ou a alguma coisa. Diretoria é nome feminino, regra geral, acraseado. Já bateu foto? Já anotou? Muito bem. Eu acho que o patrão está jogando crush, né? Como é? Aquele crush não sei o quê, crush band. Esse daí. É porque ele está assim, ou ele está pedindo desculpa pro pessoal em casa, que ele fez a propaganda e disse, oh meu Deus, não sabia que era isso. Marque a frase em que o A deve ser craseado. Não vai mais por aquele negocinho, tá? Ele atacou o adversário a tiro. Maria não foi à aula hoje. João fez uma viagem a Mato Grosso.
Conversei com a diretoria do colégio sobre esse assunto. O adversário atacou a cacetadas. Lembrando que ele quer que você marque a frase que o A deve ser craseado. B. B, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. D, dou-lhe três. Duas foram marcadas, uma está certa, a outra está errada. Quem marcou a letra B acertou. Vamos ver logo a letra que foi mencionada, a letra D. Conversei com a diretora do colégio sobre esse assunto. Pessoal, o com já é preposição. Como é que eu vou unir preposição com preposição? Não existe isso. Eu tenho sempre uma preposição. Tá? Então, conversei com a diretora. Quem conversa, mas não estava errado o pensamento. Vai, bate a foto. Pronto. Quem conversa, conversa com algo, com alguém ou com alguma coisa. Pessoal, leia a frase. Não vá tentar adivinhar. O nosso maior problema é querer adivinhar. Menino, o espírito baixar. Não dá, não vai. Leia a frase. Vão comigo, papai. Ele atacou o adversário a tiro. Diante de nome masculino não se usa crase, mas dá vontade. Ele foi morto a tiro. Ou a tiros. Em nenhum dos dois vai receber, tá? Ele atacou o adversário. Maria não foi à aula. Aqui merece uma observação, tá? Esse verbo, ele é complicado, mas se você decorar a dica, você não é, acho que não é uma dica não, né? É a verdade nua e crua. Grava aí, papai. Se ele quiser complicar a nossa vida, ele trabalha com esses verbos aqui, ó. O verbo chegar e o verbo ir. Tá? O verbo chegar e o verbo ir. O que é que eles têm de misterioso? Eu vou colocar aqui, isso não vem na gramática, tá? Esses dois verbos, eles exigem sempre, sem exceção, a preposição a. Você está copiando, você está vendo eu escrever, só que você ainda não se tocou de uma coisa. Simples. Simples. Daqui a pouco, vocês vão sair daqui, vão ligar e vão dizer: oi, amor, já cheguei. Ou então você disse: professor, gostei dessa sua aula tanto que eu vou voltar à noite, é a mesma, olha, doidinho, né? Aí tu diz: ó, professor, vou lá em casa. Ó, é, né? Olha, eu sou das antigas, mestre, eu não tenho curso de informática, meu curso é de datilografia. Ó, então pronto, né? Só entrar na... Mas deixa eles virem. E principalmente amanhã, que amanhã nós vamos ter o nosso corujinho, aqui no BM. BM de 10 da noite à meia-noite. Português, anota aí. Esse não vai ser transmitido não, esse é presencial. Não vai ser EAD, vai ser presencial, aqui, com a gente. Tá? Anote vocês também, amanhã, corujinho. De 22 às 24, ou das 10 à meia-noite, ou de 22 à meia-noite, a hora que você quiser, tá? E o patrão mandou fazer Black Friday. Ficou maluco o patrão. Não é Rio Jeans, mas é parecido. O patrão é poderoso. Ele disse: professor, nós estamos na reta final, esses meninos estão engranados, R$20. Eu disse: não, mestre, Black Friday. Aí ele disse: tudo bem, 10, pronto, fechou. R$10. Ou para você que está em casa, 2 de 5. Com quem? Ah, você que está em casa, corra.
O povo daqui, eles são fraquinhos, não vieram na de domingo. PMG está vindo, PMG o pessoal lá é poderoso, são 300. É bom porque aqui não são os 300 de Esparta, são os 60 de BM. Coloca aí. Então, pessoal, tradicionalmente a gente diz isso, né? Cheguei em casa, irei em casa. Eu também digo. Se você quer se sentir bem, eu também digo. Churrascão, abrindo uma cerveja. Eu cheguei em casa. Papai, o verbo chegar e o verbo ir, só e somente só são regidos pela preposição a. Então, o correto, apesar de ser estranho, é cheguei a casa. O correto, mas estranho, irei a casa. Então, você que em casa acha, né, aquela tua vizinha ciumenta diz que você é estranha, estranha sim, errada nunca, ó, tá aí, ó. Entendeu a jogada? Cuidado, pessoal, isso aqui é pegadinha, porque nós não usamos, eu concordo com vocês. Isso aqui é uma expressão, uma maldição de Portugal que está aqui. Na nossa gramática, mesmo com a reforma ortográfica, isso aqui não foi tirado. Eles não admitiram, né, o nosso em brasileiro. Cheguei em casa, irei em casa. Na gramática está, quem chega, chega a, quem vai, vai a. Não existe em, gramaticalmente. No nosso cotidiano, sim. Então, papai, por isso que essa palavra lá na gramática tem assim, não se usa crase diante da palavra casa, quando ela for casa própria. Agora me diz, papai, eu olhando para essa frase, onde está a ideia de casa própria, da minha casa? Para nós não existe, não tem sentido. Por isso que a gente olha para cá, você ainda fica, cheguei a casa, de quem? Parece que está faltando algo. Ou então, irei a casa, de quem? A minha. Aí a pessoa diz, né, tu está dizendo. Acho que esse cara é doido. Ele chegou para mim e disse, irei a casa, disse que era a casa dele. Olha, doidinho ele. Não, papai, pior que ele falou certo, tá? A regra gramatical diz, não se usa crase diante do nome casa quando for a casa própria. E onde está a ideia de casa própria? Aqui. Só que o problema é que isso é uma regra da língua portuguesa de Portugal que ficou na nossa como maldição. Para nós aqui é o em. Se eu digo, pessoal, cheguei em casa, foi na casa de quem? Na minha. Olha como a ideia de casa própria existe. Irei em casa. Na casa de quem? Na minha. Está vendo como esse negócio de casa própria pode estar contido em uma preposição? Mas, infelizmente, neste caso aqui, a preposição é a. Agora, se você diz, cheguei à casa de mamãe, ou seja, você especificou a casa, irei à casa da Pati, você especificou a casa. Tua namorada não gostou muito não, porque ela e a Pati não se dão bem, mas tu foste. Tá certo? Como é que eu decoro essa? Casa sozinha? Sem crase, acompanhada de qualificador ou adjetivo com crase, tá? Então vamos voltar para cá para poder entender a letra correta, tá? Olha aí, Maria não foi à aula hoje.